Olá, tudo bem, super concurseiro? Pois é, voltando a falar do ECA, estamos aí falando da adoção, né? Esse importante procedimento que na realidade revela um imenso gesto de amor, né? Estamos aí finalizando a análise sobre adoção. Olha lá, sentença, a adoção, né, vai ser constituída, né, na sentença judicial. A sentença judicial deve ser inscrita no registro civil, cancelando o registro original do adotado. Não é averbando a adoção. Não. Ela vai ser inscrita, essa adoção, e cancela o registro original para evitar qualquer tipo de discriminação, entendeu? É isso. É diferente da grande maioria, né, das sentenças relativas à pessoa natural, que se averba, né? Não, aqui cancela. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no seu município, né, de residência, não necessariamente lá onde ele nasceu, entendeu? Conferir-se-á ao adotado o nome do adotante, a pedido deste. Admite-se a modificação do prenome, né? Não quer mais se chamar José, agora eu quero me chamar João. Pode ser, tá? Que sendo requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando e, se adolescente, seu consentimento é necessário, né? É lógico, né? Ele já tem uma identidade. Efeitos jurídicos muito cobrados em prova. A constituição da adoção se dá com o trânsito em julgado da sentença da adoção. Mas tem uma exceção, que é a chamada adoção póstuma, ok? Lembra? A adoção póstuma, o adotante manifestou o seu desejo de adotar antes de falecer, ok? Isso é chamada adoção póstuma. Aí os efeitos da sentença retroagem por conta dos efeitos sucessórios, né? Herança, herdeiros, enfim. Caso em que terá força retroativa a data do óbito, entretanto, a sentença que a concede produz efeito desde logo. Apesar de só com o trânsito em julgado, que a adoção ela é constituída, os efeitos da sentença começam a se operar antes do trânsito em julgado, ok? Que o trânsito em julgado só vai acontecer quando esgotado o prazo para recurso ou quando os recursos, né, permitidos já tiverem sido praticados, tá bom? Salvo na adoção internacional, cuidado com isso, muito importante. Na adoção internacional, só depois do trânsito em julgado que os efeitos da adoção se operam. Ou seja, não pode sair da criança, não pode sair do país com a criança numa adoção internacional, só depois do trânsito em julgado que pode. Entendeu? É isso. E se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, claro, também vai esperar o trânsito em julgado. A adoção é medida excepcional e irrevogável. Outro conteúdo muito cobrado em prova. É excepcional, o ideal é ficar na família natural, lembra disso? É medida excepcional. Agora, uma vez adotada, ela é uma medida irrevogável. Adotou, acabou, transitou em julgado, acabou. Não muda mais isso não, entendeu? Irrevogável. A qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou na família extensa. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Percebeu? Irrevogável. Claudete, e se acontecer isso? E aí coitado, né? É muita tragédia numa vida só, né? Mas enfim. Foi adotado, aí o adotante faleceu, certo? E a família biológica agora, então, você volta para cá. Tem que fazer o que a família biológica, os pais biológicos? Entrar com o processo de adoção. Entendeu? Exatamente. Por quê? Porque a adoção é irrevogável. Os direitos do adotado, né? Ele tem direito a conhecer sua origem biológica e acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, isso após 18 anos, né, de idade. Então, o acesso poderá ser também deferido ao menor de 18 anos a seu pedido assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Mas a princípio é para quem tem mais de 18 anos. O processo relativo à adoção
e outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo armazenamento em microfilmagem e outros meios, né? Lógico. Armazenamento eletrônico, garantida aí a sua conservação, consulta a qualquer tempo, ok? Vamos falar da adoção internacional. Olha só que interessante. Aquela, o que é adoção internacional? Aquela em que a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. Essa é a chamada adoção internacional. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência. Ainda assim vai ser adoção internacional, porque a criança vai sair do Brasil. Então isso é o que caracteriza a adoção internacional. A criança vai sair do Brasil, ok? Lá, de preferência, as crianças têm que ficar na sua família natural ou extensa. Não conseguiu? Vamos, não conseguiu? Vamos oferecer para adoção, buscar adoção. Adoção na sua comunidade, na sua comarca. Não conseguiu para o estado, não conseguiu para o país, não conseguiu adoção internacional. Nessa adoção internacional, de preferência, os brasileiros que morem no exterior, entendeu? Certo? Pressupõe a intervenção de autoridades centrais, estaduais e federal na matéria de adoção internacional. Aqui o controle deve ser mega rigoroso, né? A gente pensa que é lenda, tráfico de crianças. Não é. Esse ano, né, eu vi uma reportagem na Fátima Bernardes, né, no encontro, de uma mulher que sofreu esse tráfico, né? Ela, criança, foi objeto de tráfico, foi retirada dos braços da mãe e acho que foi para Venezuela, acho que é uma coisa assim, para família rica, viveu bem de vida, mas não interessa, né? Ela sofreu quando, né, descobriu isso e ela perde a sua identidade, e ela tinha várias irmãs e a mãe, é muito sofrimento, né? Dinheiro não justifica. E aí ela conseguiu reencontrar a sua família, a sua origem biológica, entendeu? Então a gente acha que, né, uma lenda, tráfico de crianças, não é sério, é grave e é real, né? Isso que é o pior. Então todo esse cuidado é justificável, né? Bom, caráter excepcional, somente deferida a adoção internacional se após consulta ao cadastro de habilitados a adoção da comarca, acabei de falar, né? Nos cadastros estadual, nacional, não foi encontrado, né, interessado com residência no Brasil. Aí é a última das últimas hipóteses, né? Melhor adoção do que a criança viver institucionalizada. Adoção internacional de criança ou adolescente, brasileiro ou domiciliado, somente terá lugar quando comprovado que, olha só, quando é que pode ter adoção internacional? Que a colocação em família substituta é a solução adequada, que foram esgotadas as possibilidades de colocação em família substituta brasileira, conforme consulta aos cadastros, e que, se adolescente, né, normalmente é adolescente, né, porque quanto maior a idade, menos provável a sua adoção aqui no Brasil. Se adolescente, este foi consultado por meios adequados em seu estágio de desenvolvimento e que ele se encontra preparado para, né, para ir embora, né? Lógico, tem muitos que agradecem, que é o seu momento, né? Isso um parecer elaborado por uma equipe interprofissional, lembrando que o seu consentimento é necessário. Ele é adolescente, ele tem que consentir isso, ok? Adoção em país estrangeiro por brasileiros residentes no exterior, a chamada adoção recepcionada. Adoção recepcionada. Adoção por brasileiro residente no exterior, em país ratificante da Convenção de Haia, convenção importantíssima, né, sobre a adoção, cujo processo de adoção tem observado a legislação vigente no país de residência e atendido aí o artigo 17C da Convenção de Haia, e será automaticamente recepcionada com reingresso no Brasil, porque o Brasil ratificou essa Convenção de Haia, ok? O que traz aqui a Superclau esclarecimento sobre a Convenção Internacional de Haia? É uma convenção relativa à proteção de crianças e à cooperação de matéria de adoção internacional. Ela foi realizada em Haia, né, concluída, na verdade, né, um processo longo,
isso em 1993, e foi aprovada aqui no Brasil em 1999, né? Oportunidade, e a oportunidade para oferecer uma família permanente àquelas crianças as quais não pôde ser encontrada uma família adequada no próprio país de origem, né? A Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Criança e Adolescente em matéria de adoção internacional, que é a Convenção de Haia, foi criada com o objetivo, primeiro, de impedir o tráfico internacional de crianças, fazer um controle internacional, né, da adoção de crianças e adolescentes, evitando aí, combatendo o tráfico de crianças e adolescentes. É muito triste, né? Saber que isso é possível, né? É muito triste saber que isso é real. Nossa, arrepia, arrepia. Bom, e aí o que diz o 17C da Convenção de Haia? Que toda decisão que confiar uma criança a futuros pais adotivos somente poderá ser tomada no estado de origem, estado que diz país, tá? Se as autoridades centrais de ambos os estados, ambos os países, estiverem de acordo para que se prossiga a adoção. Então, assim, tem que estar todo mundo na paz aqui, todo mundo concordante, tá bom? Certo? Aí, sem problemas nenhum. Aí vem a regra aqui, ó. Vai ser uma adoção recepcionada automaticamente. Não precisa de ato de nada, de nenhum do judiciário, não precisa de nada. É automaticamente recepcionado. Porque o Brasil ratificou a Convenção de Haia. Agora, a homologada. Então, já vimos a recepcionada, adoção internacional recepcionada. Agora vamos ver a adoção internacional homologada. Caso não tenha sido atendido o dispositivo que a gente acabou de ler, deverá a sentença ser homologada pelo STJ. Aí depende de manifestação do STJ. A recepcionada não, porque os dois, Brasil e outro país, ratificaram, está todo mundo ok, recepcionado automaticamente. Agora, não houve aqui, ó, as autoridades centrais, ambos não estão de acordo, tem divergência, aí tem que ter essa adoção homologada, tem que ser homologada pelo STJ, ok? O pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez, né, retornando ao Brasil, tem que requerer a homologação da sentença de adoção pelo STJ, entendeu? Ela tem que ser uma adoção homologada. E vamos falar agora da adoção internacional inversa, quando é o brasileiro que está adotando criança estrangeira. O Brasil é o país de acolhida. São vários detalhes interessantes, né? Então, olha lá. Quando essa adoção internacional inversa, ela é reconhecida pelo Brasil. A decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos. Lembra que esses pais são brasileiros que estão adotando criança estrangeira. Que comunicará o fato à autoridade central federal, porque é a autoridade central estadual que vai processar o pedido de habilitação desses pais, né? Brasileiros que vão adotar criança estrangeira. E aí, essa autoridade vai comunicar para a autoridade federal e determinará a expedição do certificado de naturalização provisório, né, dessa criança estrangeira aqui no Brasil. Agora, pode não ser reconhecida. A adoção que não tenha sido deferida lá no país de origem, porque a legislação delega ao país de acolhida. Então, não tem como reconhecer porque... Olha, vocês são brasileiros e aqui que a gente deixa para o país de acolhida resolver se permite ou não a adoção, entendeu? É isso. Aí não tem como se reconhecer, né? Na hipótese de a criança ou o adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção de Haia, né? Caso em que o processo de adoção, mesmo com decisão estrangeira, segue todas as regras da adoção nacional. Apesar de ser uma criança estrangeira, como o seu país de origem não ratificou a Convenção de Haia, aí a criança vem para cá e a adoção segue as regras da adoção nacional, entendeu? Certo? Também não pode acontecer do não reconhecimento se a autoridade central estadual ouvir o MP, deixar de reconhecer, ouvir do MP, né?
deixar de reconhecer os efeitos da decisão estrangeira, demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública e ao interesse da criança e adolescente. Pode ser também, né? Olha, esquisita demais essa adoção aqui desse brasileiro, dessa criança estrangeira, né? Então, pode não reconhecer, tá bom? Nesta última hipótese de não reconhecimento da adoção, o MP resguardará os direitos da criança e do adolescente, comunicando as providências tomadas à autoridade central estadual, que fará comunicação à autoridade federal, né? E à autoridade do país de origem da criança para ver, né? É assim, percebeu? Muito controle, né? Esse brasileiro está com essa criança aqui, numa situação esquisita, não tem documentação, como assim? Entendeu? Pode ser. Bom, você já percebeu que tem aí os organismos credenciados, né? Porque tem autoridades centrais e tem aí todo um sistema para que essa adoção internacional aconteça. Então nós temos temos os organismos credenciados que vão fazer a intermediação nos pedidos de habilitação à adoção internacional, desde que a lei do país de acolhida autorize, né, a atuação desses organismos, essas agências credenciadas. Quais são os requisitos para esses organismos atuarem com esse objetivo? Fins não lucrativos, direção de pessoas qualificadas, cadastrada pela Polícia Federal e aprovada pela Autoridade Central Federal Brasileira, supervisão do país sede do país de acolhida. Vão sofrer supervisão, né? Somente será admissível credenciamento de organismos oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam credenciados pela autoridade central do país sede e no país de acolhida. Então tem que estar credenciado nos dois países. Que apresente integridade moral, competência profissional, experiência, responsabilidade, enfim, né? Normal. Qualificados por seus padrões éticos, sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional, que cumprirem aí os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal. Então são os requisitos exigidos aí para essas autoridades credenciadas. Como é que acontece o credenciamento desses organismos? A Autoridade Central Federal Brasileira credenciará organismos nacionais e estrangeiros com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação. Essa parte aqui é mais burocrática, né? Não tem muito o que fazer, é saber que existem esses organismos credenciados, que tem todo um controle pela Autoridade Central Federal, tudo isso voltado para o quê? Para a atuação na adoção internacional. Essa parte aqui não é muito cobrada em prova, não, mas é bom a gente saber que existe, né? Poderá essa autoridade central federal limitar ou suspender concessão de novos credenciamentos sempre que entender necessário. A validade do credenciamento é por 2 anos. A renovação depende de requerimento aí 60 dias antes do término perante a autoridade federal, central federal. Quando é que elas estarão descredenciadas? Expirou a validade? Cobrança de valores, não pode, né? Cobrança de valores que sejam considerados abusivos. Quer dizer, pode, mas se for abusivo, né, que não estejam devidamente comprovados, os organismos do organismo estrangeiro que repasse recursos a organismos, faça repasse de seus recursos a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Os repasses serão efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, estarão sujeitos às deliberações dos Conselhos de Direito. Sempre, percebeu, né? Toda uma fiscalização. Obrigações dos organismos credenciados. O que eles têm que fazer? Olha lá os controles sobre esses organismos. Eles devem realizar relatório anual, apresentando à Autoridade Central Federal Brasileira, todas as atividades, acompanhamento das adoções, cópia ao Departamento de Polícia Federal, ok? Devem realizar relatório pós-adotivo semestral. Pós-adotivo semestral, tem que fazer um acompanhamento. Enviar à Autoridade Central Estadual com cópia à Autoridade Central Federal, por no mínimo 2 anos, então no mínimo 4 relatórios.
mantido em envio até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. A apresentação dos relatórios, suspensão do credenciamento, claro. Obrigação junto aos adotantes, garantir que estes caminhem à autoridade central federal brasileira cópia da certidão de nascimento, né, da criança e do certificado de nacionalidade assim que consigam isso. Uma vez a pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar em cooperação, porque às vezes querem atuar em várias entidades, fugiu a palavra, várias entidades credenciadas para ver qual que vai mais rápido, né? Não pode, só uma autoridade credenciada, entidade credenciada que pode representar os adotantes, ok? Escolher qual. Bom, a adoção internacional, ela exige um procedimento prévio. Olha que a adoção já tem vários procedimentos, né? Na adoção internacional tem mais um procedimento prévio. Pedido à autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, né? Onde vai ser a sua residência habitual. País de acolhida é onde essa criança e adolescente vai regularmente morar. Às vezes fica viajando, mas ali é a sua residência habitual. Tem que ter, né? Tem que ter uma fixação. A autoridade central analisará e emitirá um relatório de habilitação. Aí tem lá os dados desse relatório de habilitação. Bom, será realizada a instrução do relatório com documentos, estudo psicossocial, cópia autenticada da legislação, com prova da vigência. Tem que lembrar que são 2 países distintos, né? Por isso esse cuidado. E a gente está falando da adoção internacional, que é a criança brasileira que vai para o país estrangeiro, lembra disso, né? Bom, remessa do relatório à autoridade central estadual, com cópia à autoridade central federal. Os documentos em língua estrangeira devem ser autenticados por autoridade consular e acompanhar a tradução por tradutor público juramentado. Olha só quanta cautela, né? A autoridade central estadual, no seu estudo, poderá fazer exigências e solicitar a complementação do estudo. Verificada a compatibilidade de legislação estrangeira com a nacional, após além do procedimento, né, nacional, será expedido um laudo de habilitação à adoção internacional que vale por no máximo 1 ano. Válido por 1 ano esse laudo. Com o laudo de habilitação, o interessado formulará um pedido junto ao juizado da infância e juventude no local onde se encontra a criança ou adolescente, não é onde a criança vai morar, percebeu? Lógico que são estrangeiros querendo adotar uma criança ou adolescente, conforme a indicação da autoridade central estadual. A autoridade central federal poderá a qualquer momento solicitar informações sobre a situação de crianças e adolescentes adotados. Sempre, né? Você verifica muito controle na adoção internacional. Concedida a adoção internacional, antes do trânsito julgado, não será permitida a saída do adotante, já falei isso, né? Não pode, só depois do trânsito julgado. Transitado julgado a decisão, o juiz expede alvará para autorização de viagem e obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança e do adolescente, né? Todos os detalhezinhos. Foto recente, impressão digital, tudo isso para não trocar de criança. Senão levam uma criança que não é aquela e depois levam ela, entendeu? Olha só. Pois é. Bom, então, essas são as regras aplicáveis à adoção internacional e o procedimento prévio. Aí agora, nós vamos ver o procedimento da adoção. Né? A gente viu todo esse prévio aí da adoção, já verificamos estágios de convivência, e antes disso, né? Já verificamos os cadastros para adoção nacional, verificamos os requisitos para adoção internacional, verificamos que vai ser preciso estágio de convivência, verificamos tudo isso. Agora, verificamos também antes disso, né? Ou até pode ser acumulado, a gente vai ver isso. A decretação da perda do poder familiar, a gente já falou de tudo isso. Aí agora nós vamos lá no 165 para verificar qual o procedimento para colocação em família substituta.
ok? Não só adoção, colocação, família substituta. São 3 tipos, guarda, tutela e adoção, lembra disso? Tudo bem? Certo? Primeiro a gente vai ver qual o procedimento para colocação em família substituta, já que a gente já falou da guarda, já falou da tutela, já falou da adoção. Joinha? Então vamos lá. Bom, tem lá requisitos gerais, qualificação e anuência do cônjuge companheiro, indicação de parentesco e se o adotando tem parente vivo, o registro civil, onde foi, né, escrito o nascimento, declaração sobre bens, direitos e rendimentos da criança ou do adolescente. Agora, isso para guarda-tutela, ok? Agora, para adoção, além desses, a adoção tem mais. Prova da idade, lembra que tem que ter a diferença de idade? Contas do tutor e do curador, porque o tutor ou o curador só pode adotar se prestar conta. Consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, se for o caso, se tiver. Habilitação para adoção internacional, se for o caso. Tá bom? Certo? Pode haver acumulação de pedido. O pedido de colocação em família substituta poderá ser acumulado, e normalmente é, né? Com pedido de perda ou suspensão do poder familiar. Lembrando que para adoção é perda, né, do poder familiar, não é suspensão. Agora, guarda ou tutela pode ter perda ou suspensão, tá bom? Lembra disso. E com o pedido de destituição da tutela, se for o caso, né? Então pode acumular. Normalmente a não ser que já tenha sido decretado antes a perda do poder familiar, a suspensão do poder familiar. Mas se ainda não houve, já faz o pedido cumulado, ok? Não havendo litígio, ou seja, ou os pais são falecidos, ou já estão destituídos do poder familiar, ou estão suspensos do poder familiar, ou eles concordam em entregar a criança ou a adolescente, entendeu? Não havendo litígio, não havendo briga, o pedido assinado pelos próprios requerentes poderá ser formulado em cartório, nem precisa de advogado. Olha que interessante, tá bom? Isso se não houver litígio, tá bom? Bom, consentimento dos titulares do poder familiar. Se for o caso, né? Se vivos, se concordantes, será precedido de orientações de esclarecimento. Tem que esclarecer bem, olha lá. É isso mesmo que você quer, né? Esclarecido por equipe interprofissional, em especial no caso de adoção, porque a adoção é irrevogável. Será acolhido pelo juiz competente à audiência, presidente do MP, garantida livre manifestação de vontade, esgotado todos os esforços para a manutenção da criança ou adolescente na sua família natural ou extensa. Sempre assim, né? A ideia é, deixa a criança onde ela tem a sua origem. Né? Já falamos bastante disso. Se esse consentimento é prestado por escrito, não tem validade se não for ratificado na audiência. Então, mesmo que tenha uma declaração de próprio punho, não tem que ser ratificado na audiência. Somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Também tem muito isso, né? Da grávida. Sendo retratável, olha isso, sendo retratável até a data da publicação da sentença constitutiva de adoção. A retratável pode se arrepender a qualquer tempo. Agora, se arrependeu, gente, a Claudete acabou, não vai ter mais adoção? Não, não é bem assim, né? O juiz vai verificar, a equipe, tem toda a equipe, já acontece aos montes, né? Dos pais biológicos, principalmente mães, se arrependem, entendeu? Só que muitos não têm condição, ou já maltrataram muito, né? Agressões, ou são dependentes. Eu conheço um caso recente da mãe totalmente dependente de drogas e não tem condição de cuidar nem dela mesma, entendeu? E aí ela se arrependeu, mas não tem condição, né? Uma proteção para a criança não tinha mais o que fazer. E tentaram, viu? Ok? Então não é que simplesmente ela vai se arrepender, pode se retratar e acabou a adoção, não é isso não. Tem que se verificar, tá bom? Mas pode. E aí no próximo vídeo nós vamos falar de todo o procedimento, tá? Todo o detalhamento de procedimento, passo a passo, como é que acontece. Mas daqui a pouquinho. Tchau, tchau!